Olá, bem-vindo aí ao canal Focus CEO. Hoje a gente vai falar sobre algo que eu tinha prometido, que é a técnica da constelação para profissionais e para empresas. Bom, existe uma técnica desenvolvida por um israelense, né, um psicólogo israelense, que ficou famoso por desenvolver essa técnica. Ele chamou ela de constelação familiar, mas hoje a gente já sabe que a constelação familiar é uma técnica e, por ser uma técnica, ela pode ser aplicada em outras coisas. Se descobriu que ela funciona muito bem também, e eu sou exemplo, vou contar alguns casos aqui, sobre como ela ajuda, né, um profissional, né, que está querendo entender aí seus caminhos, que está tentando descobrir, né, como resolver alguns conflitos que ele tem, ou na própria empresa que ele está, ou naquilo que ele está buscando, né, vivenciar como um profissional, e também para empresas, né, alguns negócios. Então você consegue, com essa técnica, entender aí onde é que estão os conflitos e qual é a melhor maneira de endereçar esses conflitos e levar adiante esse negócio. Bom, não esqueça aí de dar um like, né, se gostar desse vídeo aí até o final, e se inscrever, porque faz toda a diferença, né? Mas vamos lá, essa técnica, ela é muito eficaz mesmo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de entender na prática, né? Eu estudo as coisas, né, pesquiso e tudo mais, e depois quero ver na prática para ver se funciona, e eu sou um exemplo de quem procurou entender e viu na prática funcionando muito bem. Eu tive a oportunidade de ver isso em vários momentos e em duas situações profissionais, né, falando de empresa em si. Eu participei diretamente, e para profissionais eu participei algumas vezes. Eu acho que participei dessa técnica aí, tanto do lado familiar, né, quando existe uma situação familiar, e lembrando, na questão familiar ela ficou mais famosa porque foi a origem. Por exemplo, no judiciário brasileiro, né, tem se usado essa tecla desde 2015, 12, não me lembro exatamente. Mas a assertividade dela, pelos números que a gente vê, chega a dar 86% de solução de conflitos, né, de ter a origem de onde está o conflito entre duas pessoas, ou entre pai e filho, esposo e esposa, nessas discussões judiciais. Então a coisa funciona. E funciona também porque ela dá um diagnóstico, né? Você consegue, durante a dinâmica, entender a origem ali das dificuldades, e aí, lógico, desse momento em diante é que você vai resolver aquilo que precisa dar. Bom, eu estou aqui com a minha constelação familiar aqui, né? Minha filha e meu filho, não é à toa, que a gente vive para ter uma harmonia. E essa harmonia depende da gente saber o que está acontecendo quando há momentos difíceis ou quando há uma situação mais complexa. Na constelação, a técnica, ela serve sempre para um diagnóstico, porque a primeira coisa que você precisa fazer durante uma terapia dessa, que eles chamam de terapia, e agora já expandiu para outras áreas, você precisa fazer uma pergunta, né? Essa pergunta ela vai ser respondida através dessa técnica, e a gente vai descobrir. Vou dar um exemplo de uma empresa, por exemplo. Eu participei de uma das empresas que ela estava tentando entender aí das suas dificuldades de evoluir em faturamento, em prosperidade e tudo mais. E a gente conseguiu fazer ali uma dinâmica, né? Eu participei junto, não fui eu o organizador, não tenho nada a ver com as pessoas que fazem essa técnica. Existem diversos terapeutas aí que atuam, né, na constelação familiar, seja voltada para a empresa, seja voltada para o profissional, ou mesmo em situações familiares. Então já digo que eu conheço por experiência e não tenho indicações aqui para dar. Claro, conheço alguns, mas não é o caso aqui de indicar, e nem tenho essa ideia. Como consultor eu trabalho, lógico, de uma forma diferente, mas aqui é um vídeo para todo mundo. Então vamos lá, ali você consegue fazer um diagnóstico, porque você faz essa pergunta, e nesse caso que eu estou falando da empresa, a gente viu claramente que durante a dinâmica ali, porque é uma dinâmica, as coisas vão acontecendo, né,
a todo momento ali, mudando as situações, e você vai vivenciando aquela situação, e aí a gente percebe, e nesse caso a gente percebeu que a área comercial estava completamente desfocada, né, das raízes e das intenções e dos objetivos da empresa como um todo. Então, é quase como se fosse duas empresas, a empresa com todas as áreas e a área comercial, né, como se fosse uma outra empresa dentro da mesma empresa. Isso gera um conflito, e esse conflito, lógico, tem a ver com o ser humano que está ali. Então, as pessoas em si começam a ter dificuldades de relacionamento, a dificuldade de ter sinergia, a dificuldade de ter foco de negócio e desenvolver técnicas que possam ajudar o amplo desenvolvimento. Essa foi uma das situações que eu vivenciei. A outra, de uma outra empresa, é uma empresa que também estava passando por bastante dificuldade, e aí você vê que a empresa está completamente desconectada em todo o seu sistema interno, e principalmente sem um objetivo definido. Porque às vezes quando uma empresa tem um monte de objetivo, ou bota um objetivo só como ganhar dinheiro, ou só como isso ou aquilo, ela começa a perder os seus objetivos, porque fica tantos objetivos subliminares, né, que ela começa a não ter mais uma abrangência e uma definição de um caminho a seguir. E as pessoas dentro da empresa começam a ficar cada uma para um lado, e as coisas começam a ficar difíceis de se organizar. Então, esses dois casos foram casos de empresas. Casos pontuais do profissional, eu vou dizer, olha, às vezes o profissional está em dúvida se ele vai seguir um caminho mais técnico, se ele vai seguir um caminho mais administrativo. Numa constelação profissional, você pode fazer um ambiente de que a dinâmica possa te dizer, ou pelo menos te dar pontos de reflexão para você decidir aquilo que você realmente quer, porque a gente às vezes não sabe exatamente aquilo que a gente quer, mas o nosso eu interior sabe, então a gente reage. A mesma coisa assim, a pessoa lá tá falando alguma coisa, mas você vê que o corpo dela já fala uma coisa diferente do que ela está falando, né? Do ponto de vista de expressão, né? Então as palavras não coincidem com a maneira de agir, né? Então essa coisa de usar uma técnica para se descobrir, né, as origens das dificuldades, e a partir disso, né, você tendo um diagnóstico, você começar a ambientar o seu trabalho em direcionamento para que você tenha os objetivos atendidos, né, a sua prosperidade, a sua evolução profissional sua, da sua empresa, fazem toda a diferença, porque é nesse momento em que a gente vê que um time funciona muito bem. Porque às vezes a gente vê uma empresa indo muito bem porque tem 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, todas em sinergia com o ambiente, e o resto fora, então, dessa sinergia. Aí às vezes você vai descobrir que pode estar dando um resultado bom porque aquelas 10 pessoas são aquelas que realmente fazem o negócio acontecer. Mas quando você tem uma divisão de poder, você já começa a ver que isso... embora tenha boas pessoas ali para fazer o negócio acontecer, e gente capaz, né, meio que subjugada, ou então não participando do processo, você vê que as coisas tendem a ter um pouco mais de dificuldade. Então, esse vídeo que eu queria fazer o mais rápido possível, para vocês terem pelo menos uma ideia disso, é que a constelação é uma técnica que funciona muito bem para todos esses sentidos. E ela é muito boa hoje em dia porque já tem bastante gente capacitada nessa área, né, os chamados terapeutas de constelação familiar, que também já trabalham para o ambiente profissional. E claro, os preços disso sempre foram muito caros no começo, até mesmo para quem participa, né? Depois você procura alguns vídeos aí, você vai ver na internet mostrando como a dinâmica funciona. Mas hoje os preços já estão melhores para um profissional fazer, para ter um pouco mais de guia da sua carreira e daquilo que ele deve buscar. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Não esqueçam de dar seu like aí, se gostou desse vídeo, né, para refletir. E claro, se inscreva no canal, porque faz toda a diferença para a gente continuar fazendo aqui mais vídeos. Obrigado, até a próxima.